vai dizer: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero és miserável. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável. Essa culpa vai começar a virar indignação. Vai ter gente aqui que vai começar a olhar na frente do próprio espelho e vai dizer: não é possível, não é possível. Vai ter gente aqui que vai começar a orar botando a mão na própria cabeça. Ao invés de expulsar os demônios dos outros, vai começar a expulsar os seus. Há poder no sangue de Jesus. Eu não aceito mais ser assim. Eu não aceito mais fazer isso. Eu não aceito mais ser quem eu sou. Vai ter gente que vai começar a dizer: Senhor, eu não quero mais ser eu quero ser o Senhor. Eu quero que tu sejas em mim aquilo que tu queres ser. Indignado, olhe de novo e diga: indignado. Diga: indignado. Agora olhe para pelo menos os 3 e diga: é guerra. Este homem vai usar o exemplo de si mesmo para falar da fragilidade de todos. Nós somos muito fáceis em fazer o julgamento dos outros, em dizer: fulano é assim, Beltrano é assado, se o clano é desse jeito, o outro é assim, não gosto dela por causa disso, não gosto dele por causa disso. E ele de vez apontar as características equivocadas da igreja que estava em Roma, dos irmãos que estavam em Roma, que estavam pecando, ele vai usar o exemplo da própria vida para despertar eles do pecado que eles cometem, dizendo que ele é tentado na mesma coisa. Quem se santifica não aponta aos outros, não usa a santidade para julgar os outros, usa a santidade para ser exemplo, sem que você tenha que criticar ninguém, sem que você tenha que apontar ninguém. É isso que Paulo vai fazer. E aí ele vai começar a falar que o querer bem está nele, o querer bem está em mim. E você diz: irmã Camila, o que eu tenho a ver com isso? Tudo, porque Paulo é a pessoa que vai conseguir falar mais explicitamente sobre a parte mais complexa da nossa vida, que é o quê? Que é ter uma alma que pode ser conduzida pelo Espírito, mas ambos habitarem dentro de um corpo. Vou repetir: ter uma alma que pode ser conduzida pelo Espírito, mas ambos habitam dentro de um corpo. Que corpo? Um corpo carnal, um corpo corruptível, um corpo que não faz voluntariamente bem algum para Deus. A carne não opera voluntariamente nada que seja favorável para Deus. Ela é egoísta e só milita em prol dela mesma. Você está aqui por impelimento do Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que te convence a fazer as coisas que agradam a Deus. É Ele que te convence a fazer o que é melhor para você. Por isso Salomão vai dizer: se a tua carne estiver falida e o teu espírito estiver de pé, o espírito te vivificará. Mas se teu espírito estiver abatido, quem o levantará? Ele está dizendo: a carne conta com o espírito, mas o espírito não pode contar com a carne, porque ela é egoísta. A carne diz para você: você tem que ficar em casa, você já trabalha de segunda a sexta, você já trabalha de domingo a domingo, como é que você vai ficar na igreja de 3 horas até sabe lá Deus que horas? A carne diz: descansa. A carne diz: você já ouviu 2 ministrações, para que você vai ficar na terceira? Você já está cheia. A carne vê que a louça está na pia, que os afazeres estão no computador, que as demandas estão gritando o teu nome, mas ela te amarra no sofá, dentro de uma programação que não te acrescenta em nada, dizendo: fica, descansa e te deleita. E depois você levanta dali culpada, cansada, chateada, estressada. A carne diz a você: não ora não, já tem dias que você não está orando, como é que você vai ter cara para se apresentar diante de Deus agora? Não lê a Bíblia não, você só lê a Bíblia quando abre na igreja, agora vai dar uma de que é crente em casa também.
e a alma está dizendo: ora, porque toda criatura precisa do Criador. Sua alma está sedenta como um servo que clama pelas correntes de águas. Você está como Davi dizendo: Senhor, eu sou errada, eu sou falha, eu vacilei, mas o meu espírito está te clamando socorro. Aí quando não, você dobra os joelhos, já não aguentando mais, mas ainda debaixo da culpa do pecado e da culpa da carne, você dobra o seu joelho e diz: eu não tenho coragem de pedir nada a Deus. Só que você precisa pedir, porque você é dependente de Deus. E quem é dependente se humilha, quem é dependente pede, quem é dependente desce, quem é dependente precisa. Mas você diz assim: olha como a carne te engana, fazendo uso da voz da sua consciência, da sua natureza humana. Ela te diz: não pede nada não. Você diz: realmente eu sou uma crente excelente, eu não tenho coragem de pedir nada para Deus. Não, isso não é coragem, isso é culpa. Eu tenho sido tão falha, eu tenho falhado nas minhas devocionais, eu não tenho lido a Bíblia, eu não tenho jejuado, eu não tenho feito aquilo que eu fui chamada para fazer. Eu sinto que o meu potencial espiritual está indo à bancarrota, mas ainda assim eu preciso orar. Então, já que eu vou orar, eu vou chegar diante de Deus somente para agradecer e não vou pedir nada, para mostrar para Ele como eu sou boazinha, para mostrar para Ele como eu sou uma filha grata. E você diz: não, isso deve ser porque eu sou boa. Me desculpe, mas isso não é porque você é boa, isso é porque você se sente culpada. É uma culpa dentro da gente. E a gente pensa: eu não vou pedir, porque eu já estou tanto tempo sem falar com Deus. Como é que eu vou chegar agora para pedir? Só que se você não pedir, você não rompe, porque você depende dele. É maravilhoso. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Mas Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que você está imprimindo na figura de Deus os pensamentos que você tem a seu respeito, não os que Ele disse que tem sobre você. Eu vou falar de novo. Você está pegando os pensamentos que você definiu sobre si mesmo e está imprimindo nos pensamentos de Deus, achando que Deus pensa de você o que você pensa, achando que Deus vê em você o que você viu, achando que a voz de Deus é a voz do que a sua consciência disse para você. Mas o profeta Isaías não disse isso. Ele disse: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor está dizendo: ei, quem se sente culpado é você, eu a ninguém julgo. Você tem pensado tão mal de você, sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Você desce às águas batismais. Quem se converte é a renovação de uma consciência. Isso aqui não se converte. E eis o grande dilema de Paulo: como é que eu vou ter uma alma conduzida pelo Espírito, quando ambos habitam dentro de um corpo que é carnal? Deus é Espírito, minha alma é essência, e o Espírito de Deus é Espírito, mas esta carne... O querer bem está em mim. Ele está dizendo: eu sei o que eu preciso fazer. Mais do que isso, ele vai dizer: eu tenho vontade de fazer o que eu sei que preciso fazer. Mas ocorre que todas as vezes que eu vou fazer o que sei que preciso fazer, o que quero fazer, encontro outra lei, isto é, nos meus membros. Eu não vou pedir para você beliscar quem está do teu lado, não. Mas se puder, manifeste alguma coisa sobre tua própria carne, olhando para quem está ao seu lado, e diga: isso aqui não presta. Distante de Deus é só egoísmo. Distante de Deus é só culpa. Distante de Deus é força motora sem propósito. Mas perto de Deus é templo do Espírito Santo. Perto de Deus é catedral da adoração. Perto de Deus é fonte que jorra para a vida eterna. E aí ele vai dizer: tenho consciência do que é bom, quero fazer o que é bom,
Mas todas as vezes que vou executar aquilo que é bom, encontro outra lei, isto é, nos meus membros, na minha carne, que milita contra o querer bem que está em mim. Aí a indignação de Paulo vai se manifestar. Vem comigo e diga: ele está indignado. Não, está muito fraco, diga: indignado. Dá um grito em quem está do seu lado, diga: indignado. Não, eu vou te indignar ainda antes que o culto acabe. Olhe para quem está ao seu lado, diga: indignado. Indignado é o primeiro passo de maturidade da fé, para você fazer o Espírito dominar sobre a carne. É quando ela está sobre você, mas já não pode contar com a sua ajuda. É quando você diz: eu já não quero fazer o que ela me obriga a fazer, e estou percebendo que tenho poder para mostrar para ela que quem manda é o Espírito. Indignado, ele vai dizer: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero é miserável. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável. Essa culpa vai começar a virar indignação. Vai ter gente aqui que vai começar a olhar na frente do próprio espelho e vai dizer: não é possível, não é possível. Vai ter gente aqui que vai começar a orar botando a mão na própria cabeça. Ao invés de expulsar os demônios dos outros, vai começar a expulsar os seus. Há poder no sangue de Jesus. Eu não aceito mais ser assim. Eu não aceito mais fazer isso. Eu não aceito mais ser quem eu sou. Vai ter gente que vai começar a dizer: Senhor, eu não quero mais ser eu quero ser o Senhor. Eu quero que Tu sejas em mim aquilo que Tu queres ser. Indignado, olhe de novo e diga: indignado. Diga: indignado. Agora olhe para pelo menos os três e diga: é guerra. Não, você não gritou, diga: é guerra. Diga, galeria: é guerra. Escute o que eu vou lhe dizer: numa guerra, quem não mata dá de doida agora, porque a palavra de Deus diz que o evangelho é loucura aos carnais, ou aos que perecem. No 3, você vai olhar para quem vai estar do seu lado e você vai dizer: então eu mato. Calma que eu não contei até 3 ainda. Presta atenção. Nós acabamos de afirmar que numa guerra quem não mata, acabamos de afirmar que é guerra, No 3, você vai dizer: então eu mato. É 1. É 2. Vira de frente para quem está do seu lado. Olha para ela e diz: é guerra, garota. É guerra. E numa guerra, quem não mata, morre. Olha para quem está ao seu lado e diz: mata. Mata. Mata quem quer te matar. Mata a carne. Mata o seu ego. Mata o seu eu interior. Comece a se indignar contra si mesmo. A culpa não é do pastor. A culpa não é do pregador. A culpa não são das circunstâncias exteriores. A culpa são as guerras que não vencemos dentro do nosso interior. Mas hoje aqui Paulo deixa muito claro. Nós terminamos no verso 24, mas o capítulo 7 não termina no verso 24. O capítulo 7 termina no verso 25. E no verso 24 ele fala da sua miséria. No verso 25 ele fala da graça de Deus. No verso 24 ele fala da sua corruptibilidade. Mas no verso 25 ele fala da misericórdia de Deus. No verso 24 ele fala da sua miséria. Mas no verso 25 ele fala da bondade e da misericórdia. Quem está entendendo o que é que Deus está falando? Levanta a tua mão que eu estou sentindo graça para profetizar. Essa indignação não vai te matar. Essa indignação vai fazer de você uma guerreira. Eu acho tão interessante porque ele diz assim: miserável homem que sou,
quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está fazendo um anúncio ao arrebatamento. Está dizendo: dou graças a Jesus Cristo, porque haverá um dia, e breve ele vem, em que toda corruptibilidade será revestida de incorruptibilidade. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estamos vivos, subiremos para nos encontrarmos com Ele nos ares. E vez ou outra a gente brinca entre nós dizendo assim: quando eu ver Jesus eu vou perguntar isso, quando eu ver Jesus eu vou perguntar aquilo, quando eu ver Jesus eu vou falar assim, quando eu ver Jesus eu vou falar assado. Quando você ver Jesus você não vai falar nada, porque o texto diz que como Ele é o veremos, e como Ele é nós seremos, e tudo que Ele sabe nós também saberemos. Se eu fosse simplificar para desde o menor até o maior tem entendimento pleno do que Paulo está falando, quando ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Me faz lembrar os episódios do Chapolin Colorado, quando aquela música começava e o mal estava prestes a vencer, e a mocinha, a criança ou o mocinho diziam: e agora? Só que nesse caso Chapolin não pode fazer. Jesus é o herói dessa história. Quem poderá me defender? Jesus. Jesus. João vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, tendes um advogado bom, um currículo de vencedor. Ele nunca perdeu uma causa. Graças dou a Jesus Cristo, nosso Senhor, que enquanto, preste atenção, que enquanto não me arrebata para viver toda a incorruptibilidade, me dá graça para combater toda a corruptibilidade. Sentenciado pela culpa, influenciado pelo pecado, humilhado por um mensageiro de Satanás que de tempo em tempo vem esbofeteá-lo, ele diz: Senhor, me livra, me ajuda. E depois de um tempo clamar, o Senhor vai lhe responder apenas uma única vez e vai dizer: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua. Você tem que parar de achar que as suas deficiências, que as suas falhas, suas faltas e seus temores é o ponto final do seu ministério. Você precisa entender que aquilo que te culpa, aquilo que te diminui, aquilo que te afronta, aquilo que te ridiculariza, as suas deficiências, não é aonde tudo acaba, é o ponto de partida por onde Deus começa a trabalhar. Você vê situações que de perto te rodeiam e você pensa: é o fim, e Deus te traz aqui nessa noite para te dizer: não, isso é apenas o... Você diz: eu não posso ser isto porque estou viciada naquilo. E o Senhor está dizendo: isto não é o teu fim, isto é o ponto de partida de por onde eu vou começar a trabalhar. O Senhor vai começar a trabalhar. O Senhor vai começar a trabalhar. O Espírito de Deus me impulsiona a dizer: o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando. Como disse muito bem Martin Luther King, você não pode talvez ser ainda o que gostaria de ser, mas já pode se alegrar porque já não está onde esteve um dia. O Senhor está trabalhando. 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 Eu estou sentindo graça de Deus para ministrar isso aqui. O Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando. Mãe Camila, e o que eu faço? Você vai ter que dar um jeito de matar quem te consome sem morrer. Se numa guerra quem não mata morre,
eu preciso matar, mas não posso pregar suicídio. Deus me guarde de tamanha heresia. Irmã Camila, o que você está dizendo então? Estou falando sobre mortificação, anestesia. O texto que Paulo está se referindo em Romanos 7. Eu disse que ele estava usando, quem lembra, uma linguagem? Ele estava usando uma linguagem? Porque ele está relatando a sentença de um tribunal romano em cima de um assassino que foi pego em flagrante no ato do homicídio. A linguagem dele quando diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que ele está dizendo é o que acontecia quando um assassino era pego no flagrante do homicídio. Todas as vezes, presta atenção porque eu vou repetir pela terceira vez. Todas as vezes que um assassino era pego no flagrante do assassinato, o regime romano naquela época determinava a seguinte sentença de tribuna, ou seja, não precisava de um juiz para deliberar essa sentença. Era voz de prisão imediata pela guarda. E a sentença era essa: pega o corpo do morto. O corpo do morto quem? Aquele que ele matou. Pega o corpo do vivo, o assassino, e amarra os dois de frente. Os dois estão amarrados, boca a boca, olho a olho, nariz a nariz. E para mostrar que a sentença era romana, eles eram amarrados um de frente para o outro em formato de cruz. Quem está me ouvindo, diga amém. Perna fechada, braço aberto, boca a boca, nariz a nariz, do pé até o pescoço, do pé até a cabeça, amarrava o indivíduo, o vivo e o... Coloca ele no deserto da sentença 3 dias. Quantos dias? O que eu estou falando não é nenhuma grande revelação e pode ser observado em um livro de história romana. História com H, não é história com E não. Não é história da carochinha não. Paulo está dando a reprodução dessa sentença no nosso ambiente espiritual. Se o assassino é pego em flagrante, rege a sentença: corpo do vivo amarrado ao corpo do... em formato de cruz, 3 dias no deserto. Quantos dias? Deixa ele lá para ele morrer. Só que como pode uma sentença durar só 3 dias para um homem que acabou de cometer assassinato? Parece fácil demais. E você acha que a guarda romana, você acha que o sistema, que a lei de Roma ia dar um mole desse? Não, eles sabem o que eles estão fazendo. 99,999999999% das pessoas morriam e não precisavam chegar nem até o 3º dia. Morriam no final do 1º dia. Quando resistiam um pouco mais, iam até o 2º. Raramente, se eu pudesse dizer aqui a grosso modo, 1 em 1 milhão resistiam à sentença de 3 dias por flagrante de assassinato. E aí você olha e diz: por que ele diz miserável homem que sou? Quem me livrará do corpo desta morte? Ele está se colocando na visão do assassino. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. A confissão de que Jesus Cristo é o Senhor, a entrega de que Jesus Cristo é o Senhor, não pode ser um ato realizado no anonimato. Precisa ser uma fé confessada, precisa ser uma confissão de fé pública. Quando você confessa Jesus como Senhor, você está reproduzindo o seguinte: eu não sou mais senhora de mim, eu agora tenho um Senhor. Eu agora tenho um Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Paulo vai entrar nisso numa profundidade tão grande que ele vai dizer: não vivo mais eu,
O que ele está dizendo? No dia que eu fiz minha confissão de fé, no dia que eu entreguei a minha vida para Cristo, no dia que eu renunciei às minhas paixões, eu não vivo mais em mim. Ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé daquele que me chamou. Paulo, e se eu te matar? Ele diz, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. A confissão de fé deve ser um ato público. A confissão de que Jesus Cristo é o Senhor deve ser um ato público. Quando você confessa que Ele é Senhor, você pede senhorio de si. O ego é suplantado, a vaidade é suplantada, ou melhor, é amortecida. E o seu homem interior, sua natureza interior, passa a ser dominado pelo um Cristo que é superior a toda carne, superior a toda criatura, superior a toda algema, superior a todo dogma, superior a todo ritual, superior a tudo. Quando a gente diz, quem hoje quer fazer uma aliança com o Senhor, e essa pessoa sai do lugar e vem ao altar de Deus, ela está cometendo flagrante, matando o seu eu, para que viva nela seu Deus, confessando que a sua natureza caída não pode mais dominar nela. Por isso Jesus diz, quem me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas quem se envergonha de mim diante dos homens, será envergonhado diante do meu Pai. É disso que Paulo está falando. Quando este homem era lançado no deserto, segundo a sentença, da alusão que Paulo está fazendo para ficar lá os 3 dias, o vivo agarrado ao morto, como eu disse, 1 em 1 milhão dos casos, o vivo morria. A sentença romana não ia dar uma sentença que fosse boazinha para um assassino. Então, na maioria dos casos, o vivo morria. Mas não era o soldado que matava. Talvez você pode pensar, irmã Camila, será que morria por causa do calor escaldante do deserto? Um dia, meus irmãos, sem beber água é o suficiente para matar alguém? Não. Será que morria de fome? Se fosse por isso, o nosso índice em áreas remotas dentro do Brasil de morte seriam muito maiores. Mas na verdade não são. O sono provoca a dormência disfarça a fome, e por isso muita gente consegue acordar no outro dia. Quando consegue acordar? 2 dias não é o suficiente para que ninguém morra de fome. Irmã Camila, e por que as pessoas não conseguiam chegar até o 3º dia, para que fossem livres da sentença, livres do deserto, e tivessem o seu nome limpo na ficha criminal do tribunal romano? Não era o sol do deserto, não era o frio durante a noite, nem tampouco era a fome ou a escassez de água. Pasme as senhoras e os senhores, na maioria dos casos, antes que um abutre chegasse, atraído pelo cheiro de carniça do morto, antes que uma hiena, antes que um lobo do deserto, antes que uma besta fera chegasse ao encontro, para que essa pessoa fosse destruída pelas garras ou pelas presas de alguém, eles morriam por causa do morto. Então, a grosso modo, eu vou te perguntar, quem matava o vivo? Vou perguntar de novo. Quem matava o vivo? Parece uma incoerência tão grande, pastora Kênia. O vivo está pagando sentença porque acabou de matar, para poder cobrir a sentença e ser livre. Ele agora vai ter que superar o morto, porque se ele não vigiar, quem vai matar o vivo é quem morreu. Quando a gente confessa a Cristo, é só o início da guerra. A gente mata o morto, mas se não vigiar, depois de morto, ele mata a gente. Olha de novo para ela e diga, é guerra. Ah não, pega na mão de alguém aí, por favor, segura na mão de alguém com fé. Segura na mão de alguém com fé. Sacode essa pessoa e diga para ela, não deixa. Diga, não deixa
o morto matar você. Não deixa o velho homem matar você. Não deixa quem você venceu vencer você. Não deixa práticas antigas destruir você. Não deixa lugares antigos visitarem você. Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. Esse morto quer te matar. Não deixa! Mas Camila, morto não tem poder de ação, mas tem poder de influência. Por exemplo, Abel, grande influência, foi morto pelo seu irmão Caim. Abel é um homem morto. Aí o autor da carta aos Hebreus vai citar o nome dele na galeria dos heróis da fé e vai dizer assim: Abel, o homem que fala mesmo depois de... Aí eu te pergunto, morto fala? Não, ele está dizendo, Abel tem uma fama que lhe precede. Abel tem uma influência que não morreu. Abel tem um testemunho que não foi sepultado. Ele fala isso para o bem, mas a verdade é que isto também acontece para o mal. Coisas que você matou, coisas que você destruiu, coisas que você sentenciou, mas elas vivem vivas na boca de pessoas que querem te trazer a lembrança do que você deixou. Tentações, guerras carnais, vícios sexuais. Tem gente aqui que matou a masturbação, mas em dias de guerra, a influência dela volta dizendo, faz de novo. Tem gente aqui que matou a pornografia, mas em dias de tentação, ela vai lá e aparece no histórico como alguém que ressuscita. Só que é uma guerra. Você foi pego em flagrante. O que é isso? Você não pode fugir da decisão que você tomou. Qual? Servir a Cristo. Se por causa disso a gente tiver que viver essas tentações, a gente vai superá-las e vai fazer com a ajuda de Deus. Porque Deus não tenta a ninguém. Mas Camila, então essa tentação que está me cercando vem da onde? Vem de você. Do que se queixa o homem? Das suas próprias concupiscências. É a lembrança do teu morto querendo te matar. Agora pasme, eu já caminho para concluir. Sabe quando é que os vivos vinham a óbito por causa dos mortos? Lembra que eu disse que amarrava boca a boca, olho a olho, nariz a nariz? Primeiro, você pode se converter a Jesus, mas você não foge de você. Você não foge de você. Você deita com você, acorda com você, levanta com você. Por isso eu sempre digo que nenhuma crítica externa é pior do que uma crítica interna. Eu posso te julgar do lado de fora, mas nada vai te deixar tão mal quanto a consciência de um erro que você sabe que cometeu do lado de dentro. Disso você não foge. Sabe como as pessoas morriam? Por estar boca a boca, olho a olho, nariz a nariz. Quando o morto começava a entrar em estado de putrefação e gases tóxicos começavam a ser liberados no interior dele, sol do deserto, inchaço, corda apertando, amarração, morto entrando em estado de putrefação e a boca do morto amarrada de frente à boca do gases saindo. Quando puxa, vem carbônico. Quando libera, sai O2. O que é isso? Ele tem o que é bom, o oxigênio, mas o morto só tem o que é ruim. A boca dele está atrelada à boca do morto. Quando ele puxa, ele pega um gás tóxico. Quando ele libera, ele esvazia o que o pulmão dele acabou de filtrar, O2. Só que isso não vai durar muito tempo. O morto está perto demais. A boca do morto está muito em cima da boca do vivo. Mãe Camila, o que eu faço? Com todo respeito, com todo carinho, olha para quem está do teu lado e diz, se vira. Morde a boca dele. Fecha a boca dele. Já que está de cabeça, dá uma cabeçada até essa corda afrouxar. Supera esse tempo. Comece a fazer a reflexão imediata. É só 3 dias. E o que isso se reflete para hoje? É só um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá.
O que há de vir virá, e eu não viverei a sentença, eu não viverei a culpa.